Turma, agora nessa aula a gente vai ver o caso quando ele é não homogêneo. O que tem de diferença do caso homogêneo para não homogêneo? É que agora a gente tem aí a nossa constante do outro lado como um b, não é mais igual a zero, tá bom? Então, obviamente, se a gente multiplica uma constante aqui para esses dois lados, já vai ter uma certa mudança. Então, sendo a e b constantes, a solução dessa equação a gente vai ter duas formas. Uma função que é a complementar, que a gente vai chamar de yc, e uma solução particular que a gente vai chamar de yp. Ou seja, essa primitiva que a gente quer encontrar vai ser a soma de uma função complementar com uma solução particular. Essa função complementar, yc, ele vai ser a nossa solução geral da equação homogênea, ou seja, já visto na aula anterior, e a solução particular, yp, vai ser qualquer solução particular dessa nossa equação completa. Para isso, a gente já pode estar tentando fazer essa nossa solução, ou seja, a solução da equação homogênea já foi dada aqui, a nossa função complementar, que eu acabei de falar, que a gente viu na aula passada. E para solucionar isso, vamos supor que y seja uma constante. Ou seja, se y for igual a uma constante, sei lá, uma constante d, se a gente derivar a função y em relação a t, a derivada de uma constante é igual a zero. Por isso que supor que y é uma constante, o dy dt é igual a zero. Então a gente pode reescrever novamente essa nossa equação 6. Dado que a gente está supondo que y é uma constante, então essa derivada aqui, como a gente definiu, ela é igual a zero. Então tudo isso daqui vai para zero. E a nossa solução aí particular vai ser dado apenas por o nosso a vezes o yp igual a b. Passa esse a dividindo, então a nossa solução particular vai ser igual a b dividido por a. Ou seja, se a gente for substituir isso daí lá na nossa y, lembra que o y vai ser o quê? Cadê? Ah, tá aqui. Vendo que o y é a função complementar mais a particular, e a gente já tem a complementar, substitui agora a particular nessa equação. E a gente simplesmente vai ter, então, a nossa solução geral dado por essa forma aqui. Obviamente, como a gente tem um a no denominador, a gente espera que esse a seja diferente de zero. Para encontrar, então, agora uma solução definida, a gente precisa estar encontrando quando a gente tiver o y igual a zero, ou seja, quando o tempo for igual a zero, no tempo inicial. E a gente consegue estabelecer uma solução definida. Quando a gente atribuiu o y igual a zero, vejam que o que a gente tem aqui é simplesmente um yt igual o a vezes o exponencial, o a vezes o menos at mais o b dividido por a. Se fizermos o y igual a zero, isso faz com que a gente tenha o y0 igual ao a vezes o exponencial de menos o a vezes zero mais o b dividido por a. Isso aqui tudo vai para 1, por isso que sobra apenas essa expressão aqui, ó, o a mais o b dividido por a. Para isolar o nosso a e achar essa constante, vamos jogar esse b dividido por a para o outro lado da igualdade. Então, o a vai ser definido dessa forma, y0 menos o b dividido por a. Substituindo o a nessa expressão aqui, que a gente tem da solução geral, vai ficar y0 menos o b dividido por a, vezes o exponencial de menos at, mais o b dividido por a. Essa vai ser a nossa solução definida, obviamente, contando que o a seja diferente de zero. Vamos resolver um exemplo. Resolva a equação, essa equação diferencial, com a condição inicial y0 igual a 10. Basta a gente substituir na nossa solução definida. Então, o y0 foi dado, que é igual a 10, basta substituir aqui, menos o b, que é essa constante que está do lado direito da igualdade, só substituir ela aqui, e o 2, que é o coeficiente que multiplica o y, que é o nosso a. Basta dividir. Então, substitui o a aqui. Vejam que aqui é menos a, tá bom? Então, aqui fica 2, porque o 2 é positivo. Não esqueça de fazer jogo de sinal caso esse a seja negativo. Mais o b dividido pelo a. Agora basta fazer continha. 10 menos 6 por 2 dá 3. Então, 10 menos 3 igual a 7. Mais 6 por 2, que é igual a 3. Pronto. Já terminou a questão. Só basta lembrar dessa equaçãozinha, tá bom? Verificar um segundo exercício, né?
Resolva a equação, essa é a nossa equação diferencial, com a condição inicial y0 igual a 1. Vejam que a gente está trabalhando com um caso homogêneo, onde a gente tem aí o b igual a 0. Nesse caso homogêneo, já poderíamos estar fazendo aquele nosso caso que foi visto na aula passada, que é o que é o y0 vezes o exponencial de menos at. Como a gente está vendo aqui que o a é igual a 4, então simplesmente essa solução vai ficar igual. E o y0 é igual a 1, né? Ficar 1 vezes o exponencial de menos 4t. É assim que a gente resolveria na aula passada. Mas vamos verificar isso já usando uma coisa assim mais completa, tá bom? Por quê? Porque a nossa solução definida para o caso não homogêneo é uma expressão mais geral, ou seja, o yt igual y0 menos o b sobre a vezes o exponencial de menos at mais o b dividido por a. Vamos verificar que esse é um caso aqui mais geral do que o caso homogêneo. Bem, aqui a gente tem o b igual a zero. Então, de fato, essa expressão aqui vai para zero. Assim como essa outra expressão vai para zero. Então, yt, de fato, se resume ao caso homogêneo que a gente trabalhou. Que seria o y0 vezes o exponencial de menos at. Por isso que a gente tem o caso homogêneo como o caso mais particular possível, tá bom? E isso aqui a gente acabou de resolver e vai ficar menos 4t, que é essa nossa solução que é dada aqui, tá bom? Agora, se a gente já tiver o a igual a zero, vejam que a gente está trabalhando com a sempre diferente de zero. Mas se ele for igual a zero, então essa nossa solução definida para o caso não homogêneo vai ficar da seguinte forma. Se o a for igual a zero, essa expressão vai para zero, que vai resultar apenas na nossa equação diferencial igual a b. Ou seja, para encontrar a primitiva, integra aí os dois lados em relação ao... Aqui é dt e aqui é dt, tá? As duas integrais em relação a t. Essa integral aqui, você vai cortar o dt com dt, vai ficar a integral de dy igual a integral de b dt. Obviamente, a integral do dy vai ficar igual a y, igual ao bt mais a constante. Agora, como a gente sabe, a função complementar, como é que vai ficar? A função complementar, ela é dada por essa expressão. Porém, aqui a gente tem o nosso a igual a zero. Ao fazer essa substituição do a igual a zero, a gente tem esse resultado. Isso aqui a gente já sabe que vai para 1. Então, a nossa função complementar fica apenas igual ao a. Agora, quem vai ser a nossa solução aí particular? Bem, adotando aí agora que a nossa função y ela vai ser uma constante qualquer, a gente pode supor então que ela vai ser um y igual a um k mais t. Um k vezes t. Esse k vezes t, se a gente derivar o y em relação a t, vai ficar apenas o k, tá bom? Isso faz com que a gente tenha a nossa solução particular apenas igual ao bt. Isso, claro, fazendo o k igual a b, tá? Então, a nossa função complementar mais a solução particular. A função complementar a gente já encontrou que é igual a zero, e a particular a gente viu que ela é igual a bt. Então, a gente tem aqui a nossa equação 10 como a nossa solução geral, e a gente tem aqui pela nossa equação 11 a nossa função, a solução definida. Pessoal, como é que a gente chega nesse y0? Bem, ele é fácil de estabelecer. Dado que a gente tem a nossa solução geral, vai ser o y0 igual ao a mais o b vezes o t igual a zero. E isso aqui fica igual a. Ou seja, o y0 é igual a. Então, basta substituir onde é o a, substitui pelo nosso y0. Tá? A gente tem a nossa solução. Vou ficar um exemplo, né? Aqui a gente tem uma equação onde o a é diferente de zero. Veja que a gente não tem aquele termo lá de uma constante vezes o y. Então, com isso, a gente tem, nesse caso, as informações onde o a é igual a zero e o b é igual a 2. E a condição inicial vai ser o y0 igual a 5. Como ele está querendo que a gente resolva isso daí, a gente vai estar utilizando logo a nossa equação 11. Vai ser dado para essa forma. O y0 vai ser igual a 5, mais o bt. O b igual a 2, basta substituir. Pronto, morreu a questão. No próximo aula a gente vai ver alguns exercícios.